Olá, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa estarmos aqui nesta noite, então, para compartilhar mais uma passagem da palavra do Senhor para nossa edificação. Espero agora, aos nossos ouvintes, aqueles que nos têm seguido, que esteja então adentrando agora, acessando. Já então teremos o link aí posto, né? Para todos estarem então acessando a nossa, a nossa mensagem hoje à noite. Hoje, queridos, então, para nosso esclarecimento, é dia de culto. É culto ao nosso Deus. E aí então nós teremos então a transmissão de uma palavra um pouco mais prolongada. De certo que a gente não vai se estender muito, mas pelo menos não é uma devocional de 10 minutos igual nos outros dias, tá? Mas também é dia de culto, então, sendo culto ao Senhor, separe esse tempo para a glória do Senhor. Já temos aí, então, a nossa irmã Eliette. Boa noite, Eliette, tudo bem? A Mércia, firme aí sempre, nessa caminhada, presidente da nossa SAF também, que Deus abençoe. Estão aí no movimento de oração, de cooperação, de ajuda, que Deus abençoe a SAF local, a federação sinodal, abençoe os homens da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja também, que têm feito um trabalho maravilhoso, os nossos jovens, que Deus abençoe. E aí, Francisco, boa noite, graça e paz, meu querido. Deus te abençoe também. E aí, queridos, então, cravou 19 horas aqui. Então, 19 horas, nós queremos agora compartilhar a palavra do Senhor. Contudo, estaremos fazendo uma oração antes, tá ok? Bendito Deus e maravilhoso Pai, que o Senhor, por bondade, por graça e misericórdia, esteja nos assistindo, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, de modo que a gente possa, com fidelidade, transmitir a Tua palavra, o estudo desta, meu Deus, para a edificação nossa. Primeiro o Senhor fala com o pregador, com o ministro, e aí na certeza também que o Senhor falará, meu Pai, àqueles que nos ouvem nesse instante. É que a gente se encontra aqui neste momento de culto ao Senhor. Para a glória do Teu santo nome, ser propício a nós, perdoa os nossos pecados, meu Deus, nos limpa, nos purifica esta noite. E também que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente conectados ao Senhor, sem pestanejar nesse instante. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, amados irmãos e amigos, o nosso texto hoje, ele está no capítulo 5 de Hebreus, que é o verso 12, e no capítulo 6, os versos 1, 2 e 3. Nos restringiremos a estes textos, a estes versículos apenas. Eu tenho falado que esta carta tem me encantado de uma forma maravilhosa, graciosa e poderosa. Deus tem falado muito, mas muito de forma especial no meu coração. Queridos, pensa em algo maravilhoso, tem sido esses dias de quarentena, e no estudo desta carta que tem impactado a minha vida com a sua profundidade, a sua extensão, a sua largura, a sua altura acerca da beleza, da doutrina, da palavra do Senhor, algo, como diz Jeremias Pereira, algo exponencial. Espero em Deus também que Ele fale ao teu coração mais uma vez. Esses últimos tempos temos então falado mais detidamente nesta carta. E aí, queridos, para início então, nós vemos que do capítulo 1, o autor desta carta, ele tem provado por A mais B que Cristo é maior, mais importante do que
todos e tudo na religião e na crença judaica, maior do que os anjos, do que o sacerdote, do que Moisés, do que a casa, não é, do que o tabernáculo, maior do que tudo. Isso é simplesmente maravilhoso e poderoso. E essa comunidade recém-convertida ao cristianismo, quando eu digo recém-convertido, e eu tenho repetido por várias vezes que eles tinham mais ou menos de 20 a 30 anos já de caminhada cristã. Quando eu falo recém-convertido, mas não é por pouco tempo, é porque em um conjunto, não é, de tempo era do primeiro século ainda, então parece-nos que era pouco. Mas recém-convertidos, e eles estavam inclinados a retornar à velha religião, o que nós falamos por muitas vezes. E eles são chamados à maturidade cristã, a desenvolver a sua fé, que além de orgânica, porque é um organismo vivo, que a igreja, é dinâmica também. Embora não se utilizasse mais símbolos, mas a fé era verdadeira. No caso aqui deles, os hebreus, eles deixaram a religião de símbolos, a religião dos ritos, que era algo que se via, que se tocava, que se manipulava, que se carregava de um lado para o outro, água que era trocada, era o sangue que era derramado e tantos outros símbolos dentro desse ritual de culto. E agora eles deixam isso tudo e vão para uma nova fé, que é a verdadeira fé em Cristo Jesus, que foi o verdadeiro e completo, inteiro sacrifício, agora só pelo crer. Agora não tem mais símbolos, agora tudo é pela fé. E eles começaram, depois de um certo tempo, depois da empolgação inicial, começaram a questionar e a se esfriar nessa fé. Ora, na linguagem do autor dessa carta, antes tudo era sombra. Agora veio a realidade que era Cristo. Só que agora essas sombras de antigamente, veja lá a sombra aqui atrás da minha mão, e agora a minha mão também aqui como realidade. Só que a sombra lá no Antigo Testamento, eles tocavam, que eram os símbolos para ele. Vem agora Jesus Cristo, que é a realidade, e agora Jesus não se toca, a fé não se toca, não se pega, não se manipula. E eles começaram a achar isso estranho, começaram a querer retornar aos símbolos, ao que se pegava, ao que se tocava. Ô, Adenilson aí, nosso amigo, grande abraço, meu amigão, também bom tê-lo aí, a nossa irmã Beth. Então esse, como sempre eu tenho falado, e com uma novidade ou outra, né, era o contexto daqueles irmãos. E isso trouxe a eles esse sentimento de religião vazia. Então, religião fraca em comparação com tudo o que eles tinham vivido antes. E esse era um sentimento que estava querendo tomar de conta dos seus corações. Então o autor pega firme aqui, é isso que nós vamos ver agora nesse instante em diante. Né? Nós temos aí 19 horas e 6 minutos aqui no meu relógio e da agora em diante nós vamos começar a ler o texto. Eu espero em Deus que Deus fale ao seu coração. Visto aí o verso 12 do capítulo 5 que diz: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aí vamos para o verso 1 e 2 do capítulo 6. Aí que diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou deixando de lado, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quero compartilhar então agora essa palavra com o seguinte tema: avante, povo de Deus, tá ok? Avante, povo de Deus, que possamos prosseguir, tá ok? Mas vem as perguntas:
como que a gente avança? Qual o caminho a tomar? Por onde devemos ir? Isso podia surgir na cabeça daqueles irmãos. Qual o rumo que a gente vai tomar, então, já que nós estamos recebendo essa palavra de exortação? E aí eu faço uma primeira observação aqui, que foi dentro dos versículos que a gente já leu aqui, verso 12 do capítulo 5, 1 e 2 do capítulo 6. Veja, quando a gente diz que o autor pega pesado, ele de fato traz um tom que já vem sendo observado, pois na transição de um capítulo, do capítulo 5 para o capítulo 6, ele não dá tempo para os seus leitores voltarem para a classe de novos convertidos e aprenderem acerca dos oráculos de Deus, daqueles que ele chama de elementar, daquilo que é básico, que todo cristão, ao se converter a Cristo, deve saber. É o básico de tudo, é o elementar. Muito embora ele faça essa observação de como isso fosse necessário no que nós já lemos, dá esse entendimento. Mas entendendo aqui que é apenas uma advertência, dizendo, olha, eu não posso dar alimento sólido, tenho que dar leite para vocês, chamando eles de crianças no cristianismo. Mas isso é apenas uma advertência, chamando-os para acordarem. Veja só, é como se você, Jonatas, chegasse na sua casa ou em algum momento, em alguma reunião, e visse o povo disperso e dissesse, gente, acorda, acorda. Vocês estão dormindo, vocês não estão vendo que as coisas estão acontecendo? É como se alguém que é do ensino, da área do ensino, o pastor Sérgio, que é professor, chegasse na sua classe, que é do ensino secundário, que já é do ensino médio, e chegasse e visse a turma tão dispersa, pastor, e o senhor chegasse para ele e dissesse, gente, vocês estão se comportando igual os alunos do ensino fundamental, vocês já estão no ensino médio, vocês já têm um outro conteúdo, outras informações, uma outra maturidade, então vocês não poderiam se comportar desta forma, vocês têm bagagem para estarem muito mais além do que vocês têm apresentado. Ou seja, ele não pretendia que eles começassem tudo de novo, mas que eles avançassem, que eles chegassem à frente. É como o Carlinhos da Sara, que mexe com móveis planejados. Se ele começou fazendo uma coisinha básica quando estava ali iniciando na sua profissão, que é o seu ganha-pão, e ele não evoluísse para coisas com mais de estilos, né? Coisas mais que chamam a atenção, que é coisas do nosso tempo, que nós chama a atenção dos seus clientes. Então é como estivesse só lá no básico, só fazendo o simplório. Então isso é que ele estava chamando a atenção. Por isso que nós demos aqui o tema de avante, povo de Deus. Uma segunda observação que eu faço aqui nesse texto, também dentro desses versículos que a gente já leu, é a observação que o quanto isso é didático. Gente, isso é uma coisa tão profunda, gloriosa e maravilhosa, essa carta, que ela traz ensinos pedagógicos de forma maravilhosa para as nossas vidas. Ele dá o seguinte recado. Gente, vamos mudar de fase. Lembra do videogame lá do Mario? Que você tinha que ir vencendo as fases para ir chegando ao topo? É isso também na vida cristã. Tem que vencer as fases de menino para chegar na adolescência, na fase da juventude, adulta. Então tem fases na vida cristã. Era isso que ele também queria imprimir na mente e no coração daquele povo. Para eles saírem do trivial, do imperfeito para o perfeito. Como assim? Veja lá o que já lemos. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isto, queridos,
São os princípios elementares dos oráculos de Deus. Verso 12, capítulo 5. Ou princípios elementares da doutrina de Cristo. Capítulo 6, versos 1 e 2. Palavras do escritor desta carta, não são minhas. Então preste atenção à profundidade. Não é? A questão do arrependimento, da fé morta para uma fé viva, para ter fé em Deus, do ensino do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele chama tudo isso de princípios elementares. Queridos, o recado era o seguinte: gente, vamos avançar, vamos avante, vamos deixar o abecedário. Isto qualquer convertido a Cristo no princípio da sua caminhada já deveria saber ou já deve saber. Não era nada excepcional, exponencial. Tudo isso que ele relata aqui são coisas básicas que eu e você devemos saber e que eles muito mais ainda deveriam saber ali na igreja primitiva. É como se o autor estivesse dizendo: não vou perder tempo com isso, visto ter um assunto mais importante pela frente. Veja o verso 3 aí do capítulo 6. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, não vou gastar tempo com isso agora. Isso é de somenos importância. Tratar dessas coisas básicas que vocês já deveriam ser mestres, não é agora o assunto. Nós trataremos se tiver tempo, se Deus permitir. Queridos, como nós podemos avançar na caminhada cristã? Qual caminho tomar? Por onde devemos ir? Como que a gente cresce na vida cristã? Isso é encantador nessa carta. Em primeiro lugar, respondendo a estas perguntas, com uma base sólida, firme, verdadeira, ou seja, com uma doutrina sadia. E é isso, queridos, que nós temos nos esforçado para oferecer uma boa comida, um alimento sólido, algo, não é, que seja, que tenha nutrientes espirituais para as nossas vidas, para a vida de você que nos assiste, para a primeira igreja presbiteriana do PSUL. É isso que nós temos nos esforçado para fazer, para trazer essa doutrina, para trazer essa palavra, esse ensinamento com fundamento. E a gente tem procurado fazer isso, queridos, de forma plena, com graça de Deus, com temor diante do Senhor. Então ele diz que isso, queridos, isso ele chama de princípios elementares dos oráculos de Deus. Como então a gente pode ter uma base sólida, aprender nessa caminhada, avançar na vida cristã com doutrina sadia? Este é um bom começo. Se começarmos bem, temos tudo para prosseguirmos bem e terminarmos bem. Ele mesmo já citou aqui. Olha só. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Quando ele chama isso de elementar, será que ele está querendo dizer que isso não é importante? Não, ele está dizendo que para o começo da fé, isso é de suprema importância. Veja como muda a chave. Preste muito atenção. Ele estava falando, não é, dos princípios que ele ia deixar de lado agora, que era para aquela comunidade deixar de lado, mas não está dizendo que isso não era importante. Naquele momento, não. Mas para o início da caminhada da fé cristã, no início da conversão deles, isso aqui era o imprescindível. E outra coisa, uma segunda observação. Isso aqui é de menos importância? Não. É importante na vida inteira do crente. Só que tem outras coisas que deveriam ser acrescentadas e que não foram.
Eis aí o segredo, queridos, isso que é lindo. Eis o segredo porquê dessa exortação. Não é porque isso aqui não tinha importância alguma, arrependimento de fé mortas. Ora, isso não é o que a gente mais procura quando ensinar para um novo convertido. Fé em Deus é princípio da fé cristã. O entendimento do batismo, da inserção desse novo convertido no corpo de Deus, isso é de suprema importância. Da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, isso é teologia pura, graciosa, poderosa, que deve ser, queridos, introduzido na dieta do novo convertido. E aí, quando nós lemos, se a gente não tiver essa perspicácia, não lermos o texto, queridos, dentro de um contexto maior, dentro de uma hermenêutica bíblica clara e fiel ao contexto próximo, remoto, a gente vai pensar que ele está deixando isso de lado porque não é importante. Não, ele estava dizendo, gente, isso é tão importante que você já deve ter recebido isso lá no início, já deve estar consolidado, que eu não preciso mais repetir isso. Meus irmãos, isso diante de Deus, isso enche o meu coração, mexe com a minha alma. Sabe, queridos, é você se encantar cada dia mais com essa palavra. É você desejar mais ela. Isso é gracioso, isso é maravilhoso. É você não passar por cima do texto com o arado. É você vir com a espáltrazinha e cavando ali, tirando capim por capim, pedregulho por pedregulho, com uma pinça, e você vai vendo essas esmeraldas, essas pedras preciosas que tem aqui, que encanta, que nos renova, que diz, Deus, como o Senhor fala conosco. Como o Senhor está vivo nesses dias, como essa palavra é uma palavra viva para nós. Irmãos, isso é simplesmente encantador. Essa palavra que mexe com a gente. Isso é palavra para a vida eterna, isso é palavra para a nossa cura, irmã Beth. Isso é palavra para mudar a chave da nossa mente, do nosso coração. Você, minha irmã, que Deus te abençoe, que essa palavra mexa contigo. A gente se conhece, eu sei da sua dor, do seu sofrimento, mas essa palavra que consola, que conforta. A Bíblia diz que eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:19, temos que ter prudência, cavucar essa palavra, vir com a pinça e não com o arado, no jerico, no trator e passar por cima dessa palavra. A gente nunca vai ver os detalhes, Deus não vai falar conosco. Ah, meu irmão, minha irmã Sara, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus fala nesses dias conosco. Irmão Mauro, que está nos assistindo, Eunice. Isso é bom. Como eu tenho me encantado, irmãos, com essa palavra tão poderosa, gloriosa. Por isso que eu não deixo. Diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que nós temos conversado, compartilhado nessa palavra. Queridos, devemos conhecer e conhecer bem para não sermos enganados e nem desvanecermos na fé. Começar bem é muito bom, mas não podemos parar de caminhar, não podemos parar de crescer, de avançar. A vida não é somente mel na chupeta. Remédio bom também é remédio amargo. Tem horas que Deus, queridos, faz conosco como fez com essa comunidade. Chama a gente para perto dele, dá um sacode na gente.
Talvez seja o que a gente menos queira, mas talvez é o que a gente mais precisa, é de ser sacudido por Deus, mexido por Deus. Eu sei que nesses últimos dias Deus tem feito isso com esse tal de coronavírus, a vida de muitos cristãos, não de todos, porque ainda vejo cristãos, muitos relatos, perdendo tempo com besteira, com coisas sem futuro. E aí a minha ressalva dentro desse contexto é: enquanto mais a gente demorar para entender a mensagem de Deus para nós cristãos nesses dias com esse coronavírus, mais isso vai se protelar, vai ficar para frente, a curva vai só se estender para frente. Não, meu irmão, receba logo esse ensino da palavra do Senhor. Deus sacudiu aquela comunidade com essa mensagem. Deus está sacudindo a gente também nesses dias com a sua palavra, que é poderosa, queridos. Queridos, como a gente sonha com esse Deus, mas como avançar com esse Deus? Que caminho tomar, que rumo tomar, queridos? Em primeiro lugar, é termos uma base sólida, uma doutrina sadia. Em segundo lugar, só são esses dois pontos, queridos. Nós já vamos terminar no segundo ponto. E qual caminho tomar, por onde devemos ir, como que a gente cresce na vida cristã. Em segundo, com dedicação. Outro dia falamos aqui que Deus mais queria desta comunidade, em uma mensagem da semana passada, não era tanto o esforço, mas a rendição, a entrega total, completa, a satisfação desse Deus maravilhoso. Entendo que enquanto mais a gente se rende a Deus, mais, querido, dele queremos conhecer. Tem uma ilustração que eu gosto dela, a ilustração do cristão e o poste, para a gente entender mais a questão da distância da distância, como que a distância muda a nossa visão. Então, eu estou olhando aqui agora para o lado de Vicente Pires, tá ok? Eu consigo ver um pouco daqui a torre digital aqui da minha casa. Consigo ver, então, um exemplo, a torre digital. A torre digital não passa de um pingo para mim. Eu, em relação a ela, eu estou muito maior do que ela. A minha distância em relação à torre digital, não é, faz com que ela esteja pequena e eu me sentindo grande. Um dia eu fui lá, cheguei, fiquei embaixo dela olhando assim para cima e vi o quanto eu era pequeno. Sabe por que eu achava a torre digital pequena para mim demais e eu grande demais para ela? Porque eu estava muito distante dela. Assim mesmo é com o nosso Deus. Enquanto mais distante dele estivermos, menos, queridos, dele nós teremos, menos dele nós conheceremos. Aí quem vai parecer grande sou eu e Deus vai parecer pequeno. É a mesma ilustração daqui para com a torre digital. Enquanto mais perto de Deus estivermos, mais, queridos, Deus se torna grande para a gente, mais dele conheceremos, mais da sua santidade teremos, mais de sua bondade praticaremos, mais de sua misericórdia viveremos, mais da sua graça falaremos, mais do seu amor experimentaremos, mais do seu perdão praticaremos. Talvez foi esse o grande erro daquela comunidade. Foi esse distanciamento de Deus. Foi, querido, se acostumar com o sagrado. A palavra já não palpitava mais no coração deles. A mensagem já não mexia mais com eles. A palavra já não fazia mais tanto sentido como fez no início. E assim, queridos, acontece conosco também. O nosso coração nunca fica vazio, preste atenção. Viu, Carlinhos? O nosso coração nunca vai ficar vazio, sempre ele vai estar cheio de alguma coisa.
ou cheio de Deus, ou cheio de qualquer outra coisa que não seja Deus. E foi isso que aconteceu com aqueles cristãos ali daquela comunidade. Eles deixaram Deus de lado, foram se esfriando na fé e começaram a desejar coisas lá do passado. Será que isso não tem acontecido conosco? Desejando coisas da velha vida, coisas que nós já praticamos lá do passado. Se esse for o sentimento, meu irmão, minha irmã, é porque nosso coração está vazio de Deus. Precisamos correr logo para os pés do nosso Senhor e buscar socorro nele. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Provérbios 4,18 vai dizer: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito. Ah, irmãos, como avançar na vida cristã? Qual caminho eu devo tomar se eu estou perdido? Por onde devo ir se eu não tenho rumo? Como que a gente cresce nessa vida? Aí eu vou te dizer aqui, dedicando-me mais a Deus, a lhe conhecer mais profundamente, a orar mais, jejuar, ler a Bíblia, congregar, dizimar, ofertar, trabalhar, todos nós já devemos fazer. E tudo isso faz parte, queridos, daquela lista do elementar, que deve começar e nunca deve parar. Esse é o divisor de águas nesse texto, tá? Você nunca mais pode esquecer desta mensagem de hoje para você entender essa carta aos Hebreus. Nunca mais, nunca mais. Se você não entender isso, você vai sempre ter dificuldade de entender, então, a carta aos Hebreus. Tem uma propaganda que diz, de TV que diz, olha, saia do básico e venha para o... Eu não vou falar o nome da TV aqui, claro, né? Mas ele está dizendo também para nós hoje, sair do básico, que significa ir para o sermão da montanha, isso mesmo, o sermão do monte, ou sermão da montanha, lá que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até ao capítulo 7. Como, queridos, então, qual o caminho a tomar? Como que eu faço para amadurecer, para crescer na fé cristã? É ser sal da terra e luz do mundo. Mas é muito mais do que não matar, é não se irar sem motivo contra o seu irmão. Isso é caminhada na fé cristã. É muito mais do que não adulterar, é não cobiçar. Isso é forte. É muito mais do que não jurar. É prezar por uma só palavra. O cristão tem que ser sim, sim, não, não. Eles não estavam sendo assim. Por isso que eles estavam sendo imaturos na fé. É muito mais do que não aplicar a lei do olho por olho, dente por dente. É, apesar de tudo, ainda dar a outra face para quem lhe bateu de um lado. Isso é cristianismo, era o que eles não estavam mais conseguindo viver. Então, isso mede a nossa temperatura espiritual. Se capaz de tomar uma palmada no lado esquerdo da face, a gente é capaz de oferecer o outro. Isso mede a nossa temperatura. Como que está Cristo na nossa vida. É muito mais que dar uma túnica, é dar também a capa. Isso é cristianismo que estava faltando neles. É muito mais que amar o próximo e odiar ao inimigo. É amar ao inimigo e orar pelos que nos perseguem. Isso, queridos, é cristianismo. Esse é o caminho que eu, que você devemos caminhar. Já falei que orar, jejuar, ler a Bíblia, congregar, dizimar, ofertar e outras coisas é o elementar. Agora, Sermão do Monte, aí, queridos, significa dizer que a gente está saindo do básico. Tá ok? Avante, povo de Deus. Para isso precisamos, em primeiro lugar, que nós falamos de uma fé sólida, uma doutrina sadia. E em segundo lugar, de dedicação. Porque sem dedicação, queridos, nós não cumpriremos
o Sermão do Monte. Amém? Deixa essa palavra. Avante, povo de Deus. Muda de fase. Sai do básico. E vamos agora pro especial. E aí que ele vai dizer de uma forma maravilhosa. Deixemos o que é básico e passemos para o que é perfeito. Precisamos mudar de fase. Amém? Vamos lá então, sair do básico e passar para o que é perfeito. E aí a gente começa com o Sermão do Monte praticando na nossa vida. Amém? Hoje é culto, quarta-feira, entregamos a mensagem aí nossa. Nós estamos no minuto 33, embora 3 minutos aí foram os minutos gastos no início. 30 minutinhos aí, então deixamos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Que a gente saia do básico e a gente passe para o que é perfeito. Precisamos, então, mudar de fase. Que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe a você. O meu desejo é que você cresça na graça, no conhecimento, no amor e no temor do Senhor. E eu quero orar por ti nesse momento. Amém? Bendito Deus e maravilhoso Pai, te louvo, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que está, meu Pai, conosco neste culto, nesta transmissão da palavra do Senhor, que de forma sobrenatural, graciosa, maravilhosa, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, meu Pai, usa os meios naturais, sobrenaturais, meu Deus, que o Senhor quiser, mas abençoa o teu povo nesta noite e aqueles a quem essa mensagem chegar, meu Pai, a quem essa mensagem for encaminhada, que ela possa encontrar guarida, meu Pai, e seja verdade no coração dessas pessoas, para o louvor da tua glória e do teu santo nome. Pai eterno, abençoa as nossas famílias, nos livra de todo e qualquer mal. Esta é a nossa oração nesta noite. Boa noite a todos e fiquem com Deus.